Olá! Estamos começando a nova temporada do programa Na Mira da Verdade. Esse programa você já sabe, aqui você pergunta, mas quem responde é a Bíblia. Talvez você possa perceber ou achar que as suas dúvidas sejam difíceis de ser desvendadas, mas pode ter certeza, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas. Se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem alguma dúvida teológica, alguma coisa que te incomoda, que você não consegue compreender bem, aqui no programa você vai ter a chance de ver o que a Bíblia fala e ela vai te ajudar a compreender bem. Hoje, uma das questões que a gente abre o programa nessa nova temporada é uma que eu começo lendo um texto bíblico da Lei de Deus, que diz o seguinte: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Porém, a dúvida que chegou pra gente foi o seguinte, quem mandou foi a Sueli. Ela pergunta, o porquê dos querubins da Arca da Aliança, se Deus sempre foi contra imagens? Por que Deus pediu para que na confecção de todo o templo, vários elementos existiam, sendo que na Arca da Aliança havia a imagem de 2 querubins? O porquê disso? Se Deus foi claro na sua lei dizendo que não era para fazer isso, Ele mesmo fez? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma temporada do programa Na Mira da Verdade. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, as suas questões bíblicas serão respondidas baseando-se na palavra de Deus. A partir de agora, como sempre, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos assiste através das parabólicas, você que nos assiste através das TVs por assinatura, você que nos ouve através do rádio ou pela web, você que acompanha a gente, você que acompanha o nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, será um prazer oferecer conteúdo de altíssima qualidade, baseando-se na Bíblia para você. Seja muito bem-vindo, estamos começando e quem está sempre na mira é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito, Você que bom. também tá de casa nova aí, meu amigo? Você também tá de casa nova, rapaz, aí. Rapaz, mas é muito olha só, bom. eu tô aqui parecendo dentro de uma delegacia. A ideia é essa, viu, professor? Aqui parece que é uma delegacia e aqui é onde a gente vai fazer a investigação dos fatos, rapaz. É isso aí. As dúvidas que chegam aqui serão colocadas para você responder baseando-se na palavra de Deus. Seja bem-vindo, professor. Você também, amigo Tito. E o nosso propósito, Tito, é exatamente isso. Com o cenário, queremos comunicar que o programa tem o objetivo de ajudar você, amigo, telespectador e ouvinte, a investigar realmente a Bíblia. A você não acreditar em algo simplesmente porque alguém disse ou porque alguém pensa que é assim. Nós queremos incentivar você a estudar a Bíblia. E nós cremos que a partir do cenário e especialmente do conteúdo bíblico, nós vamos incentivar você a fazer isso, a conferir se aquilo que lhe ensina está de acordo com a Bíblia ou não. Independente da religião a qual você pertença, você é muito bem-vindo aqui. As suas perguntas são muito importantes, porque elas possibilitarão que nós aprendamos e estudemos juntos. Muito obrigado por sua companhia e espero de coração que você fique até o final do programa para você perceber que a Bíblia tem as respostas que você mais precisa. Muito bem, professor. Então, a pergunta que chegou aqui pelo Facebook, pela Sueli, ela já começou forte o negócio, viu? Porque se eu leio aqui na Bíblia de que a Bíblia, um dos mandamentos de Deus diz, não farás para ti imagens de escultura nenhuma que há em cima no céu ou embaixo na terra, por que Deus permitiu que fossem feitos querubins, aparentemente guardando a Arca da Aliança? Afinal de contas, se Ele mesmo
perguntou, ou se ele mesmo proibiu essas imagens, por que ele pediu para que fossem feitas? E aí, professor, como é que é? Vamos estudar isso com os nossos amigos que nos acompanham. Realmente, um dos mandamentos de Deus, em Êxodo capítulo 20, né, versos 4 a 6, orienta para não fazermos imagem de escultura. Porém, aparentemente, Deus parece transgredir o próprio mandamento dele. Mas nós vamos fazer uma análise do texto e percebermos que, na verdade, o que o mandamento é contra é fazer imagens com fins de adoração ou veneração. Mas a Bíblia não é contra o uso da arte para fins decorativos. Nós precisamos fazer essa distinção entre criar uma imagem para adoração ou veneração e outra para fins decorativos. E como que nós percebemos que ao Deus mandar fazer 2 querubins, a finalidade era decorativa e não para veneração ou adoração? O próprio contexto bíblico nos esclarece. Então eu vou ler aqui, Êxodo capítulo 25, versos 19 e 20, tá bom? Para começarmos. Diz assim: modele um querubim em cada extremidade da tampa, para formar uma só peça de ouro com a tampa, que era o chamado propiciatório, a tampa que cobria a arca da aliança. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Veja, Deus havia mandado construir uma tenda, não é? Para poder ensinar de forma didática o plano de salvação. Na tenda, Deus encenava o plano de salvação. O cordeirinho sacrificado no lugar do pecador representava o Cristo substituto que morreria pelo pecador. A existência de um lugar santo e de um lugar santíssimo nessa tenda representa 2 fases do ministério de Cristo. Eu não vou me deter nisso agora em detalhes. Em outros programas nós vamos, com certeza, analisar mais sobre isso. Mas veja que interessante. Um dos compartimentos do santuário era o chamado lugar santíssimo. Ali dentro tinha uma arca, uma espécie de uma caixa. Dentro dela continha, entre outras coisas, especialmente os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, e na tampa ou no propiciatório, que representava ali o trono de Deus, a glória de Deus, estavam 2 querubins fundidos ali, um olhando para o outro e com as asas abertas, ok? Como que nós sabemos que isso era para fins decorativos e didáticos e não para a veneração? Muito simples. Se você ler Levítico capítulo 16, eu recomendo que você leia todo o capítulo para você entender, mas eu vou ler só os versos 1 e 2. Você perceberá que esses querubins que estavam ali no lugar santíssimo não estavam visíveis para serem venerados. Isso é uma informação, essa informação é muito importante. Esses querubins não estavam visíveis para serem venerados. Para você ter uma ideia, o lugar santíssimo, que era um dos compartimentos do santuário, ninguém podia entrar lá. Somente o sumo sacerdote e uma vez ao ano, no chamado dia da expiação. Eu vou ler aqui para você os versos iniciais de Levítico 16, que diz assim: o Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram a entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo. Era aqui onde ficava a arca com a tampa ou propiciatório e os 2 querubins, ok? Não entrem quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Então a glória de Deus se manifestava de uma forma muito poderosa ali dentro do lugar santíssimo. Então qualquer pessoa que entrasse ali dentro morreria, porque ela entraria em contato com a glória do Deus Santo e Perfeito. Até mesmo o sumo sacerdote, ele poderia entrar somente uma vez ao ano. E eu recordo a você, sobre esta tampa, o propiciatório, 2 querubins estavam fundidos ali, com propósitos decorativos, não para veneração, porque ninguém poderia ver esses querubins no lugar santíssimo, ninguém tinha acesso ao lugar santíssimo. Então,
Eu digo isso com muito carinho e respeito. Quando um irmão católico escreve uma obra ou argumenta, não é, na internet que Deus autoriza a veneração de imagens com base nesse texto, é um argumento totalmente infundado. Porque, na verdade, os querubins ficavam dentro do lugar santíssimo, ninguém tinha acesso, apenas o sumo sacerdote e uma vez ao ano. Então, concluindo, a Bíblia é contra não a arte. A Bíblia não é contra usar a arte para fins decorativos ou pedagógicos, diríamos assim. Agora, a Bíblia é contra, sim, a veneração ou adoração de qualquer imagem. E vejam bem, e tem que ser assim, porque não há nada neste mundo que nós possamos comparar ao Deus infinito. Qualquer coisa que tentemos comparar ao Deus infinito, isso se torna uma idolatria. O Deus infinito não pode ser comparado a uma imagem de escultura. E se você ler Deuteronômio capítulo 4, versos 15 ao 19, você vai perceber que Deus não autoriza fazermos imagens para fins de veneração de qualquer ser. Seja de Deus, seja de ser humano, seja de animais, não importa. Ok? Deus não aceita ser representado por algo feito por uma criatura. Deus está acima da sua criação. Então, nada na criação pode se igualar ao Criador. E por isso, quando tentamos comparar ou igualar o Criador a uma obra imperfeita das mãos humanas, nós estamos sendo idólatras. Ok? Então, não devemos realmente praticar a idolatria em nenhum tipo, nenhuma forma de idolatria. Qualquer forma de idolatria é uma transgressão, sim, do mandamento bíblico. Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS, o número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, é só você mandar. Você pode também participar através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter também você pode mandar, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, tá? novotempo.com/namiradaverdade. Mande as suas perguntas pra gente e todas elas estarão na mira. Professor Leandro, a questão é a seguinte, essa aqui chegou pelo nosso SMS e a pergunta, deixa eu ver de quem que é, deixa eu ver se tem um nome aqui. Meu nome é Adão, ele mora em Caldazinha, Goiás, e a pergunta dele é a seguinte: em Mateus 23, verso 9, diz que não podemos chamar ninguém de pai. Me explique esse versículo. Bom, vamos ver lá o que ele está falando aqui em Mateus 23, 9. Mateus 23, 9, e aparentemente foi Jesus quem disse isso, hein? Olha só o que está escrito aqui. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Ele não entendeu esse texto, professor. O que quer dizer esse texto aí? Isso está relacionado com chamar de papai e mamãe aqui na terra? Não? Como é que é? Não, vamos ajudar o nosso internauta, o nosso telespectador ou ouvinte. Veja, na Bíblia você percebe que era muito comum, né, na cultura, na tradição hebreia, né, chamar alguém de pai ou de mãe. Muitas vezes, né, o avô era designado como pai. Então, às vezes você lê algumas genealogias e você pensa, mas como que o fulano é pai de Beltrano se ele é avô? Na verdade, o avô era tido também como pai, né? Eu, por exemplo, meus falecidos avós, né, eu tenho como pais, porque eu tive uma relação muito íntima, não é, com eles. Então, na Bíblia não há nada que condene você chamar alguém de pai ou de mãe. Nesse contexto aqui, Jesus está falando de atribuir um título de santidade a alguém que não seja Deus. Então, por exemplo, chamar alguém de pai santo, no mesmo sentido que Deus, aí realmente é um erro, porque só existe um Pai Santo, que é Deus, que é o Pai Supremo, ok? Então você vê várias vezes na Bíblia as pessoas designando. O indivíduo é filho de alguém, filho de outro, filho de Beltrano, de Ciclano, entendeu? Então não tem problema nenhum. O detalhe é que no nível de santidade, nós não devemos chamar ninguém do âmbito religioso de Pai Santo, diríamos assim, porque só Deus possui esta prerrogativa. Ok, muito bem.
Tem muita gente já participando aqui no nosso blog. Queria agradecer a você que está participando do nosso blog. Gente falando que achou, descobriu agora o programa que está nesse horário. Não, hoje é o primeiro dia. Então, todos nós estamos descobrindo aqui, tá bom? Mas participe aí, mande as suas perguntas pelos vários canais que apresentamos aqui. Pelo Facebook, pelo Twitter, pelo SMS, pelo nosso blog também, como o Jefferson Marques. Ele é de Carapó, Mato Grosso do Sul. E a pergunta dele é a seguinte: gostaria de um esclarecimento. Se a Bíblia diz que não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, como diz Tiago capítulo 5, verso 12, por que vemos tantos homens na Bíblia que juraram em nome do Senhor? Como, por exemplo, Elias, Davi, Jeremias, Micaías. Que tipo de juramento eram esses? Deus os abençoe, não perca um só programa de vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Jefferson? Professor, a Bíblia fala que nós não podemos jurar, é isso mesmo? Veja, Deus, amigo telespectador, ele se revela de maneira progressiva, de modo que as pessoas possam entendê-lo. Então, o que acontecia? Quando Deus se revela às pessoas no Antigo Testamento, eles viviam numa cultura extremamente idólatra. Extremamente idólatra. As nações vizinhas do povo de Israel eram muito idólatras. O povo de Israel aprendeu, infelizmente, um estilo de vida idólatra quando quando foi escravo, não é, no Egito. Então, o que acontecia? Deus orientava o seu povo a jurar em nome do Senhor, porque eles eram tão viciados em fazer juramentos que Deus tinha que canalizar aquilo para o que era correto, ok? Então, como a mente deles era voltada para o paganismo, para a idolatria, então Deus fez o seguinte: bom, já que esse povo é viciado, o padrão de pensamentos e de culto deles é assim, então eu vou canalizar isso, direcionar isso para mim mesmo, que sou a fonte de verdade, ok? Então, quando jurasse, era em nome de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, Cristo já tem uma revelação maior. Ele mostra o seguinte, né, que apesar de Deus ter autorizado o povo a jurar nos dias do Antigo Testamento, na verdade, Deus prefere que não seja assim. Deus prefere, como diz aqui, né, no livro de Mateus, que seja sim, sim ou não, não. Ok? Para não corrermos o risco de jurarmos algo e até mesmo não cumprirmos. Né? Em Eclesiastes capítulo 5 tem uma advertência quanto a isso, de você prometer algo a Deus e não cumprir. A Bíblia chama isso de insensatez. Então, o melhor é evitar jurar. Então, num contexto em que as pessoas precisavam ser reeducadas para deixar de lado a idolatria, Deus direciona a mente deles para jurar em nome de Deus, do Deus verdadeiro. Agora, Jesus amplia, mostrando realmente aqui no Evangelho, não é? Que agora não precisamos mais fazer isso, já estamos educados, já sabemos que Deus é o Deus verdadeiro e que os outros deuses são falsos, então vamos basear a nossa fé num sim, sim e não, não, não necessariamente em juramentos. É isso que Cristo quer nos transmitir, né? Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta agora chegou pelo nosso Twitter. Você também pode mandar as suas perguntas pelo Twitter, tá bom? O nosso Twitter aí é @namiradaverdade. Olha só a pergunta que chegou aqui pelo Twitter. Quem mandou foi o Bruno Lopes. Ele também mandou pelo blog, mas ele está conectado aí com a gente. Então, Bruno, a sua pergunta agora está na mira. A pergunta dele é a seguinte: em Mateus 13, os versos 49 e 50, diz: no fim dos tempos, os anjos colherão os ímpios dentre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Em que ocasião ocorrerá esta colheita? E ainda, quando lemos em Mateus 13, no verso 41, dá a entender que os ímpios estarão na cidade santa. Como explicar isso? E aí, professor, vamos ver lá o que está dizendo Mateus capítulo 13, não é isso? Isso. Vamos ver lá. Mateus capítulo 13. Enquanto o Tito vai encontrando, só uma correçãozinha, eu havia mencionado Mateus 6, falando dos juramentos, na verdade é Mateus 5, 33 até o 37, tá bom? Aqui que Jesus revela de uma forma mais ampla aquilo que Deus deseja para nós. Pode seguir, Tito. Olha, no versículo 49, no fim dos tempos também será assim, os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes
de desespero. Aí depois lá no 41 que ele citou, está dizendo o seguinte, professor, deixa eu ver aqui o versículo 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Não, aqui não dá a entender que nós já estaremos no céu, não. Mas em que momento será essa colheita das pessoas más e jogadas nesse lago de fogo pelos anjos, professor? Esse aqui é um texto muito interessante porque nos mostra uma coisa. A Bíblia não ensina a existência de um lago de fogo que atormenta os ímpios agora. A Bíblia ensina que existirá um momento no futuro em que aqueles que não aceitarem o plano de salvação serão jogados nesse lago de fogo. É uma verdade muito importante esta, meu amigo telespectador e ouvinte, porque com certeza você já ouviu falar na sua igreja que quando o ímpio morre, a alma dele vai para o inferno. Só que eu lhe garanto que à luz das Escrituras esse ensinamento não é verdadeiro. A Bíblia apresenta assim o lago de fogo, porém ela localiza o lago de fogo num outro tempo, num outro momento. Como você bem mencionou aqui em Mateus capítulo 13, diz que as pessoas serão jogadas depois que os anjos vierem e reunirem tais pessoas. Isso significa que elas não estão pagando agora no inferno, mas elas pagarão no futuro no lago de fogo. E nós temos que saber uma coisa: quando que os anjos serão enviados para separar aqueles que aceitaram a salvação e aqueles que não aceitaram? Se nós entendermos isso, nós vamos saber em que momento da história existirá o lago de fogo. Vou ler aqui o primeiro texto que se encontra em Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Quando que os anjos serão enviados para reunir os escolhidos e depois, de acordo com Mateus 13, jogar os ímpios no lago de fogo? Após a volta de Jesus. Então esse aqui é um primeiro ponto muito importante. Após a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, não por meio de um arrebatamento secreto, após a segunda vinda de Cristo é que os anjos separam o joio do trigo, os bodes dos cabritos, ok? Então o lago de fogo existirá. Quando Cristo voltar, obviamente, de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, a glória de Cristo, ao entrar em contato com este planeta pecaminoso, vai fazer esse planeta pegar fogo. O fogo purificador divino passará por aqui. Neste período, diz a Bíblia, os justos serão levados para a eternidade em corpo. A Bíblia não ensina um espírito desencarnado no céu, mas é um corpo, é o ser por completo. E aí se passam 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20. Depois que se completam os 1000 anos, em que os justos no céu podem entender todo o processo judicial de Deus e terem a certeza de que Deus fez tudo o que podia para salvar todas as pessoas, depois do milênio, a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce do céu, de acordo com Apocalipse 21, e aí sim Deus lança Satanás, seus anjos e os ímpios no lago de fogo em definitivo, que aí serão castigados para depois serem aniquilados. Isso está em Apocalipse 20. Você vê que o lago de fogo vai existir mesmo após os 1000 anos. Né? Então diz aqui, Apocalipse 20, versos 7 a 10. Quando terminarem os 1000 anos, presta atenção nisso, quando terminarem os 1000 anos, né? Jesus já voltou, já levou os justos para o céu. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações Gog e Magog em todas as extremidades da terra.
Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso e incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então veja, quando que vai passar a existir esse lago de fogo? Após os 1000 anos. E esse para sempre aqui se refere mais ao resultado do castigo do que à duração, no original grego, né? Óbvio, o castigo é proporcional às obras de cada um. Satanás queimará mais tempo do que outros. Agora, obviamente, chegará um momento, de acordo com Malaquias 4, 1 a 3, e de acordo com o Salmo 37, 20, que os ímpios serão o quê? Completamente aniquilados. Em outro momento podemos falar sobre isso, mas veja, lago de fogo existirá mesmo após o milênio. Não existe hoje, de acordo com as Escrituras. Até Atos 17, 31 diz, né, que o juízo está no futuro. E 2 Pedro 2,4 apresenta os anjos reservados para juízo, ou seja, eles não estão sendo punidos hoje no lago de fogo, estão reservados para o juízo final, que ocorrerá após a volta de Cristo e após o milênio. Então é isso que ensina a Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria dizer para você que você, como sabe aqui, sempre no programa, nós oferecemos aqui um curso bíblico gratuito para você. Para você ter esse curso bíblico, você pode ligar para a gente agora. 0 operadora 12 21 27 3121, você liga, você pode receber esse curso bíblico. Ou a você que está acompanhando a gente aí num outro horário, você que está vendo o programa aí através do YouTube, você pode entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver a imagem dessa revista aqui, é só você clicar nela e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai fazer um cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa. Então, peça agora mesmo, é um curso com 16 lições, fantástica para o momento que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E eu tenho certeza que isso vai abrir a sua cabeça para muitas coisas que estão acontecendo e o que a Bíblia tem para mostrar para cada um de nós, tá bom? Peça agora mesmo, é só entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você que está vendo aqui agora ao vivo, liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já.